Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, e esse algo tá sacudindo mais que culto pentecostal no monte. Minhas anteninhas do canal Antena Gospel, apertem os cintos da fé, porque o que eu vou contar hoje é daquelas notícias que fazem a gente olhar duas vezes e perguntar: Senhor, é isso mesmo que tá acontecendo na tua casa? Estamos falando de uma polêmica quente que vem direto da zona nobre de São Paulo, mais precisamente de Alphaville, em Barueri, onde a filial da famosa Igreja Batista da Lagoinha, sim, aquela mesma que ficou conhecida nacionalmente pelos seus louvores ungidos e por formar celebridades do meio gospel, está sendo acusada de comercializar batismo por R$80. Eita glória, ou seria glória tarifada? Segundo uma mensagem vazada em grupos de WhatsApp da própria igreja, só poderia participar da cerimônia quem estivesse vestindo a camiseta oficial do evento e usando uma pulseira específica, que só eram entregues mediante pagamento da tal taxa de R$80. E se você ainda tá achando que isso é teoria da conspiração gospel, segura essa frase que caiu como uma bomba nas redes sociais. Todos que vão se batizar precisam realizar o check-in para a retirada da camiseta e pulseira do batismo. Sem camiseta ou pulseira você não irá batizar. Tá escrito com caixa alta, viu, anteninhas? A ênfase foi da própria coordenação da igreja. Não é fofoca, é print confirmado e repercutido pelo perfil Bastidores do Templo, famoso por expor bastidores, como o próprio nome diz, do mundo evangélico. Agora me diz, minha querida anteninha, Jesus cobraria R$80 para te levar às águas? A origem do rebuliço tudo começou de forma silenciosa, como quem prepara o batistério para um culto especial. Mas o silêncio acabou quando a mensagem interna caiu na rede e, como bem diz aquele ditado bíblico adaptado, aquilo que se fala no oculto será proclamado do púlpito, ou, nesse caso, dos stories. A denúncia pegou fogo no perfil citado e foi imediatamente repostada por dezenas de outros perfis cristãos. Em poucas horas, estava em todas as rodas de conversa, do grupo das irmãs do círculo de oração até o jovem crente que acompanha o TikTok gospel. A indignação foi geral. Teve gente dizendo que isso era a apostasia da fé, outros clamando volta João Batista, e ainda aqueles que tentaram justificar dizendo que era organização de evento. Mas o que ninguém conseguiu ignorar foi a pergunta central: desde quando o batismo virou evento com taxa obrigatória? Vamos abrir a Bíblia? Minhas anteninhas, aqui no canal a gente não joga palavras ao vento. A gente abre a Bíblia, ora e analisa. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmos capítulo 119, versículo 105. O batismo é, biblicamente, um ato de arrependimento e entrega. Um marco espiritual que representa a morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38, Pedro é claro ao dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em nenhum momento a palavra sugere que se deva comprar camiseta, fazer check-in digital ou apresentar pulseira de controle. Não é desfile de moda gospel, anteninha. É decisão de fé. A matemática da fé. Quando R$80 vira R$136.000, você deve estar se perguntando: tá, mas será que isso foi só um detalhe técnico? Pois segura essa revelação. A cerimônia em questão, segundo relatos, batizou 1.700 pessoas. Agora faz a conta comigo. 1.700 x R$80 igual R$136.000, isso mesmo. R$136.000. Tudo isso num só evento. E essa conta não foi feita por mim não, viu? Essa informação veio da própria comunicação informal da igreja e foi amplamente divulgada nas redes. A pergunta que paira como nuvem sobre o mar vermelho é: para onde vai esse dinheiro todo? É tudo custo de camiseta? Ou estamos diante de uma nova forma de administrar, ou comercializar, a fé? Cadê o coração missionário? Muitas igrejas ao redor do Brasil têm feito esforços gigantescos para levar o evangelho até onde o chinelo não alcança. Igrejas de interior, comunidades carentes, favelas e sertões, tudo na base do amor, da doação e da fé. E nessas comunidades, o batismo é feito com o que tem. Às vezes numa caixa d'água, num rio, num tanque de cimento improvisado. E sabe quanto custa? Nada. Porque a fé não tem etiqueta de preço. Enquanto isso, numa das regiões mais ricas de São Paulo, fiéis estão sendo informados que sem camiseta personalizada, não tem mergulho nas águas.
Meus queridos, me desculpem, mas isso me soa muito mais como marketing do que missão. E quem não pode pagar? Agora vamos ao ponto que mais doeu no coração desse canal: a exclusão dos vulneráveis. Porque veja bem, se a igreja impõe o uso da camiseta como condição para batismo, e não oferece alternativas para quem não pode pagar, então ela está eliminando do processo quem mais precisa de Jesus. E isso, minha anteninha, é grave. Grave no céu e grave na terra. Porque nosso Jesus andava com os pobres, os doentes, os marginalizados. O mesmo Jesus que disse em Lucas capítulo 14 versículo 13, mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. A fé que exclui pelo bolso não é a fé do Evangelho. As justificativas não convenceram. É claro que algumas vozes se levantaram tentando defender a prática. Ah, é só para padronizar. É simbólico, ninguém está vendendo o batismo. Tem custo de produção, de logística, de estrutura. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi desde o tempo da EBD. Quando você cobra para participar de um sacramento, você deixou de ser igreja e começou a virar empresa. E o templo virou praça de comércio. E a fé virou serviço premium. E a salvação aparentemente virou um pacote com camiseta. O silêncio da Lagoinha até o momento em que minha antena gospel captou o sinal desta reportagem. A Igreja Lagoinha de Alphaville não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Não houve nota explicativa, não houve retratação, nem confirmação de isenção para pessoas em vulnerabilidade. Esse silêncio, ensurdecedor, diga-se de passagem, só aumentou a indignação. Porque se a prática foi pensada com coração pastoral, por que não esclarecer? Por que não abrir diálogo com os fiéis e com a sociedade cristã? Silêncio nessa hora pode parecer o que não é: omissão. Igreja é empresa? O episódio reacende um debate antigo, mas que nunca perde a importância. Onde termina a administração saudável e começa a mercantilização da fé? É óbvio que igrejas precisam pagar contas. Água, luz, som, manutenção, folha de pagamento, segurança, ninguém está negando isso. Mas entre administrar bem e transformar os rituais mais sagrados em produtos, existe uma diferença abissal. E o batismo é, talvez, o ato mais profundo e simbólico da jornada cristã. Comercializá-lo, mesmo que indiretamente, fere não só a teologia, mas o coração do Evangelho. E se Jesus chegasse hoje? Vamos imaginar um cenário aqui com as lentes da fé. Se Jesus entrasse hoje na Lagoinha SP, vestido com a túnica simples, sem camiseta oficial e sem pulseira de identificação, será que deixariam ele descer as águas? Ou será que diriam: Senhor, só com QR Code confirmado? Será que o mesmo Jesus que expulsou os cambistas do templo com um chicote de cordas diria: tudo bem, é só para organização? Ou será que ele olharia nos olhos de cada pessoa e perguntaria: onde está o amor que eu ensinei? Onde está a compaixão? Onde está a gratuidade da graça? A voz do povo de Deus. As redes sociais estão fervilhando. E é impossível ignorar a força da comunidade cristã brasileira, que se posicionou de maneira firme e, na maioria dos casos, respeitosa. Frases como: o batismo é para transformar, não para faturar. João Batista se batizava no deserto. E cobrava o quê? Nada. Estamos institucionalizando a fé e esquecendo de viver o reino. Esses comentários mostram que o povo de Deus não está dormindo. Está vigiando. Reflexão final, minhas anteninhas. Essa reportagem é mais do que denúncia. É um convite à reflexão profunda sobre o que estamos fazendo com a herança que recebemos de Cristo. A igreja precisa de gestão, sim, mas não pode se tornar refém do mercado. A fé é dom gratuito. A salvação é pela graça. E como nos lembra Efésios capítulo 2 versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Interação com os seguidores agora. Quero saber de vocês, meus anteninhas abençoados. O que você achou dessa história toda? Você pagaria R$80 para ser batizado? A camiseta é um símbolo ou uma barreira? E quem não pode pagar? Deve ser excluído? O que você acredita que Jesus faria nessa situação? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero ouvir cada um de vocês. Aqui no canal, ninguém fica de fora da conversa, porque a fé é coletiva, e a gente cresce junto. Encerramento e chamado à ação. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo tocou no teu coração, ou no mínimo, a curiosidade bateu forte. Então faz o seguinte, curte esse vídeo para fortalecer esse canal que luta pela verdade com temor a Deus. Compartilha com aquele irmão que ama debater essas questões com base bíblica. E claro, se inscreve no canal Antena Gospel, porque aqui a gente capta tudo o que acontece no mundo evangélico, e comenta com responsabilidade, unção e bom humor cristão.
Até a próxima e lembre-se, a salvação é de graça, mas a vigilância tem que ser constante. Minha Antena Gospel está sempre ligada, captando o que edifica, denuncia o que escandaliza e exalta o nome do Senhor.